tudo bem com todos vocês? Vamos a mais uma interpretação real dos textos da Palavra de Deus. Vamos ver hoje sobre o arrebatamento da igreja. Vamos entender que não existe este sensacionalismo que os pregadores, que fala sobre o fim do mundo, sobre a volta de Jesus, que há algo de errado nas interpretações. Vamos ver aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 20, o que diz a palavra. Vamos entender, vamos observar e entendermos que a nova aliança ela é espiritual. A nova aliança de noivado da noiva com Cristo é espiritual. Nós precisamos entrar num casamento para completarmos a segunda parte da nova aliança, que é o casamento com Cristo, com o noivo. Olha bem aqui, mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isso é a garantia que os que estão mortos também serão ressuscitados. Aqui Paulo está falando com a igreja, e a garantia que os mortos também serão ressuscitados. Olha bem, porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Olha bem, assim por meio de um homem veio a morte, foi por causa do pecado de Adão que a morte entrou em nós. Adão tinha um corpo igual a esse, de carne e sangue, um corpo incorruptível, eterno, mas através do pecado dele entrou a morte em nós. Assim como por estar unido com Adão, todos morrem. Olha bem, assim por estar unidos com Adão, veja bem, pessoal, vocês que estão em Jesus, que creem em Jesus, que têm a palavra em casa, vocês que aceitaram Ele como o único suficiente Salvador, e Ele está morando dentro de vocês, o próprio Jesus. Olha bem, assim como por estarem unidos com Adão, todos morrem, todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Não haverá um arrebatamento de pessoas vivas para o céu. Isso é um sensacionalismo, 1 bilhão de crentes ser arrebatados num piscar de olhos, vivos para o céu. Não existe isso. Eu vou explicar e provar aqui que não existe isso. Não são interpretações erradas. Olha bem, assim por estar unidos com Adão, todos vamos passar pela morte, todos morrem, todos teremos que passar pela morte. Assim também por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão, todos terão que morrer e ressuscitar para ir para a glória com Cristo. Todos terão que ser enterrados, terão que ser plantados, para ressuscitar com Jesus. Porém, cada um, versículo 23 do capítulo 15 de Coríntios. Porém, olha bem, todos ressuscitarão, o versículo 23. Porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo, o primeiro de todos. Olha bem, porém, cada um de nós seremos ressuscitados na nossa vez. Cada um será ressuscitado na sua vez. Não tem dessa de subir para o céu, para uma outra dimensão com Cristo vivo, ser transformado no ar. Não existe isso. Cristo, o primeiro de todos. Depois, os que são de Cristo, aqueles que creram, que receberam a salvação, todos que creram em Jesus, aceitaram Ele como o único e suficiente Salvador, e Cristo habita nele, esses serão ressuscitados, Depois, os que são de Cristo, que somos nós, quando Ele vier. Olha bem, aqui dá a impressão, quando Ele vier, que vai vir uma data futura, de Jesus vir e levar todos, uma data futura. Não, aqui Paulo estava falando naquela época, pregando para o pessoal da igreja de Coríntios, os que estavam vivos, A ressurreição passou a ser automática ali depois da cruz, já com o primeiro a ressuscitar foi Jesus, em seguida o ladrão. Então, quando ele vier, está referindo, quando ele vier, na morte de cada um de nós.
na morte desses 2021 anos para trás, né? 2022 anos para trás, né? Todos que morreram em Cristo, né, foram ressuscitados e encontraram com Cristo porque Cristo voltou para eles, eles se encontraram com Cristo. A única maneira da ressurreição é esta. Olha bem, quando ele vier, então o que vai acontecer quando todos, né, morreram a partir da cruz? Houve um encontro dele nas nuvens, nos ares, com Cristo, com o corpo já incorruptível. E então virá o fim. Olha bem aqui então, né? Então virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais e todas as autoridades e poderes e entregará o reino a Deus o Pai. Aqui fala em então virá o fim. Mas como que vai vir o fim se não para de nascer pessoas pecadoras, com pecado, pessoas corruptíveis que degeneram e morrem? Como virá o fim? Eu vou dar um segredo para vocês aqui. Como que será o fim da humanidade corruptível na Terra? A humanidade não terá fim a humanidade corruptível, a humanidade que foi corrompida no jardim, porque nós somos eternos. Então Deus vai fazer uma troca, deixou a humanidade crescer, construir um planeta, né, civil, em estruturas, para agora ele fazer uma troca de pessoas incorruptíveis por pessoas corruptíveis por pessoas incorruptíveis. Como que está acontecendo isso, né? E as pessoas não verem isso, não estão vendo isso, né? Não estão vendo. O início do fim do mundo já se iniciou. Já começou a acabar a humanidade corruptível na Terra. Se iniciou no meio do século passado, né? Iniciou o fim do mundo. Como que se iniciou, pai? Flávio, Jesus nos deu uma advertência. Nós sabemos ver, né, quando o verão chega, quando a primavera chega. Sabemos ver quando vem a chuva, né? Quando as estações começam e terminam. Mas nós não sabemos ver os sinais do fim dos tempos, né? Nós não sabemos, mas temos um jeito de ver isso através do Espírito. E como que isso iniciou o fim do mundo, né? Ele se iniciou quando quando a humanidade, o próprio Deus começou a diminuir a taxa de natalidade. Há exatamente 70 anos atrás, a taxa de natalidade era 7 filhos por mulheres, entendeu? E como isso caiu rapidamente, hoje, no ano de 2022, é 1,8, 1,7 por mulheres. As famílias hoje são menos de 2 filhos por mulheres, né? E olha bem, o que está acontecendo? Se você procurar em estatísticas, em 10 anos isso cairá para 1 filho. Em 20 anos cairá para meio filho por famílias. E olha bem o que vai acontecendo. E há mais ou menos 30 anos isso praticamente vai zerar, mas a taxa de mortalidade não para, ela vai cada vez crescendo mais a taxa de mortalidade. Então haverá uma inversão, né? Uma inversão, mais gente vai morrer e pouca gente vai nascer, e vai chegar uma hora que está próxima que Deus tirará a taxa de fertilidade da humanidade. Ué, pastor, mas você diz isso? Então vai acontecer que uma hora não vai ter nenhum ser humano na Terra. Porque se isso acontecer, é lógico que não vai ter nenhum ser humano na Terra. Mas não. O que Deus está fazendo? A humanidade será tirada da Terra, corruptível, sem nenhum tipo de evento, igual assim, do nosso Pai, do nosso Deus, ela foi despejada na cruz, né, através de Jesus, entendeu? A inimizade que existia entre Deus e o ser humano,
Antes da cruz, ela foi derrotada pelo próprio Deus que despejou ela em Cristo. Então agora só tem amor sobre a humanidade, mesmo sobre aqueles que não ainda arrependeram do pecado, né? Mesmo sobre os assassinos, mesmo sobre os sanguinários. Deus ama toda a humanidade e jamais Ele vai tirar a chance de um ser humano e entregar a vida dele para Cristo, cortando uma geração no meio, né? A pessoa tem lá 15, 16, 17 anos, Deus volta, como eles ensinam aí, e leva os crentes da terra, como se os crentes fossem os perfeitos, né? Para um outro planeta, né? E aquela geração, sem saber por que, vai ser ali dizimada através de aviões caindo, carros batendo, né? Ônibus tombando em pirambeiras, em precipícios, né? E olha bem, hoje existe, né? Só no aeroporto ali de Congonhas, em Campinas, decola 500 a 550 aviões por dia. Imagina no mundo inteiro, nos países superpopulosos e de primeiro mundo, quantos aviões estão no ar neste momento. Provavelmente 1 bilhão de pessoas voando 24 horas por dia nesse planeta, né? E Deus, né? E vamos supor, fazer uma continha boba, que a metade desses pilotos sejam salvos, né? Cristo habita dentro deles, né? E Cristo vai e tira todos esses pilotos aí, desaparecem em carne viva, desaparecem no ar, né? E ali quantos milhões de pessoas vão ser assassinadas? Deus não fará isso, irmão. Deus não fará isso. Ele é justiça, assim, igual nós falamos, igual nós pregamos. A justiça de Deus é entregar o Filho para a humanidade, para que todos recebam e sejam salvos. Essa é a justiça de Deus. A ira de Deus não será derramada na terra nunca mais. Deus fará isso com amor, vai tirar a humanidade corrupta da terra, corruptível da terra, e implantará outra humanidade incorruptível na terra, sem assassinar ninguém. Ele é amor, jamais ele vai fazer isso. São interpretações erradas da palavra de Deus. Olha bem o que acontece, aonde eles pegam ali um divisor de água e acham que Deus vai vir fazer isso aqui na terra. Não, Deus vai fazer uma transição de governos sem prejudicar, sem cortar nenhuma geração, uma transição de governos, né, de céus e terra, de humanidade corruptível para incorruptível, sem tirar a chance da pessoa viver até o último dia da vida dela e decidir se ela quer a salvação ou não, se ela quer a justiça na vida dela ou não. Deus não é injusto com ninguém, nunca foi e nunca será. O amor prevalece. Nós vivemos a quarta dimensão agora, nesse terceiro milênio. E esta dimensão é a do amor que está sendo implantada na humanidade agora. O mundo, cada dia, é um dia melhor de se viver nele. E Deus vai trocar, vai tirar essa humanidade, fazer uma transformação, uma transição. Olha bem onde pega aí que eles transformam, né, Deus num assassino. Os pregadores de escatologia. Olha onde pega esses pastores famosos da internet e das igrejas tudo, mas os famosos da internet falam com 10 milhões de pessoas. Pastor Lamartine, Pozella, pastor Antônio Júnior, solta 3 vídeos por dia, pastor Paulo Júnior, né, defesa do evangelho, né, e quem mais aí que nós podemos ver que está na mídia aí? Rodrigo Silva, né, conhecido no mundo inteiro, escreveu a novela de Apocalipse da TV Record, né? Olha bem, gente, um mau entendimento dessas pessoas, porque não se entende a Bíblia por ser um teólogo, por ser um estudioso de escatologia, né? Estuda as épocas, tudo que aconteceu na Terra. Não se entende a Bíblia dessa maneira. A Bíblia só pode ser interpretada realmente, de verdade, né, sem ser literária, através de figuras, só através do Espírito Santo. Não tem outra maneira de interpretar. Vamos lá em Tessalonicenses. Olha bem aqui em Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 em diante. O que Paulo está fazendo aqui, dando instruções, pregando para o povo da igreja de Tessalônica. Então eles estavam ali depressivos, porque Cristo tinha vindo na terra, ressuscitado, e não aconteceu o que eles esperavam. Como hoje você também espera, né? Você espera Jesus vir nas nuvens, né?
com 8 bilhões de pessoas na Terra. Não sei como que as 8 bilhões vai ver ele com esses olhos corruptíveis, que não podem ver Jesus, esses olhos, né? Não tem base para ver, não tem a corrupção em nós, a incorruptibilidade. Nós não podemos ver Jesus com esses olhos. Só com olhos espirituais. Após a morte nós podemos receber um corpo que resiste à presença de Jesus e ver ele. Então Paulo estava ensinando eles, né? Porque eles estavam depressivos, né? Porque não ressuscitaram o povo que eles esperavam ressuscitar. Os que dormiam no seio de Abraão não ressuscitaram e saíram andando por ali na terra. Eles esperavam isso, que Jesus ia tirar toda a dor, tirar a morte, tirar a pobreza, tudo ali, né? E eles passariam, dominaram o mundo, a nação de Israel. Não aconteceu isso, Jesus morreu, parece que aparentemente não aconteceu nada. E eles falaram: o que aconteceu com nossos irmãos? O que aconteceu com nossos pais que não ressuscitou? Irmãos, olha bem aqui o versículo: queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Os que não têm esperança é que aqueles que não acreditavam, né, que Jesus, né, iria ressuscitar os que estavam mortos. Então eles não sabiam, não conheciam a palavra, né, os que não tinham esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Paulo fala: nós cremos. Paulo está predizendo, voltando antes da crucificação de Cristo. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta. Está falando da primeira vinda de Jesus, não a segunda, que os crentes esperam agora. Depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com eles levará os que morreram crendo nele, os que estavam dormindo de seio de Abraão. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, aí já fala do presente, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, que estavam dormindo no seio de Abraão. Garante: nós que estiver vivos não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando, a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus. Então o próprio Senhor descerá do céu e aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. A salvação era pela fé. A fé daqueles que morreram e estavam dormindo em Cristo, né? Eles ressuscitarão primeiro. Paulo estava falando dele, não dos que morreram depois da cruz. E olha bem, então, aí ele já vem para nós, depois da cruz, os que ficaram vivos. Ó. Então, nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. É aqui que pega, né? É aqui que eles interpretam mal, é aqui que eles não sabem interpretar, entendeu? Porque só o Espírito Santo para dar esse entendimento. Olha bem, vamos ler de novo o 17. Então, nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles quem? Os que estavam mortos, né? Para nos encontrarmos com o Senhor no ar. Aqui, irmão, existe uma questão de tempo. Existe o tempo envolvido aqui. Os que estavam mortos foram ouvir o grito de comando. Deus buscou Jesus, ressuscitou todos aqueles salvos que estavam mortos, dormindo no seio de Abraão. E nós, o que ficarmos vivos, né, seremos levados nas nuvens. Isso, irmão, é após a morte, um de cada vez. Nós, o que estivermos vivos, seremos levados na nuvem junto com eles, após a morte de cada um, desde a cruz até agora. Os que estavam vivos, né, foram levados nas nuvens, cada um na vez dele, como está lá no livro de Coríntios, capítulo 1, versículo 20 em diante. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados na nuvem junto com eles. Após a morte de cada um de nós, nós encontraremos com aqueles que estavam dormindo no seio de Abraão, né? Aqui não fala, não tem nada a ver com coletividade, com todos ser levados junto de uma vez. Embora há uma coletividade pelo seguinte: hoje morre-se no mundo quase 170 mil pessoas por dia.
nesses 170 mil, existe uma porcentagem de pessoas ali, né? Vamos supor 120 mil, 100 mil pessoas, por dias são ressuscitados, né? Coletivamente por dias, e Deus manda os seus anjos nos quatro cantos da terra todos os dias a buscar os seus, os escolhidos, né? Então, de uma maneira, coletivamente são levados para o céu após a morte, né? Após a nossa morte, quem morreu hoje, né, se encontra com Cristo, né, nas nuvens, nos ar, todo olho verá. Porque será dessa forma, só dessa forma todo olho verá. Então, provavelmente 170 mil pessoas por dia, né, sim, vê a volta de Jesus descendo, como ele subiu, vê Jesus descendo através de sua morte, recebendo um corpo incorruptível para resistir à presença de Jesus, né? Porque com esse corpo contaminado, se nós não podemos ver Jesus, entendeu? Nós não suportaríamos a presença dele, né? Todos nós morreríamos se ele aparecesse aqui a olho físico, a nossos olhos físicos. Não pode acontecer isso, não tem como acontecer. Então, todos os dias, irmão, você morrer hoje, junto com 170 mil pessoas, você verá a Cristo descendo nas nuvens, né? E você se encontrará com ele, entendeu? Então, por isso, há uma interpretação errada aí que 1 bilhão de crentes será ressuscitado, né? Os que morreram, não sei quantos bilhões até a cruz, e mais 1 bilhão aqui será levado nas nuvens. Não, são interpretações erradas. Todos passam pela morte, todos passam pela morte física. Agora, os que são levados, né, os que são salvos, eles não passarão pela segunda morte. Os que são levados é os que passarão pela segunda morte. Os que ficam, né, como nos tempos de Noé, os que ficaram são salvos. Então, 2 na cama, 2 no moinho, 2 na fazenda. O que for levado é o que não foi salvo. É o contrário que se prega por aí. Os que ficam, né, recebem um corpo incorruptível e fica com Jesus, ficar além do espaço de um tempo, herdará essa terra. Os mansos, os justos herdarão a terra novamente para passar a eternidade. Isto é uma interpretação, né, correta da palavra de Deus. Portanto, anime-se uns aos outros com estas palavras. Deus abençoe você. Peço que você se inscreva no nosso canal, clica no sininho para você receber notificações. E tem outra coisa, tem aqui o meu livro, O Reino do Céu, além da imaginação do ser humano. Aqui fala de relacionamento, fala de como você alcançar o reino que foi entregue para nós, né? Através de uma condição espiritual. Tem também o livro que fala sobre o que eu acabei de comentar aqui, O Reino Milenar, Apocalipse, o início do fim do mundo. Se você quer entender como terminará a humanidade corruptível na Terra, como se iniciou esse processo, que já estamos passando por ele, e entrará a humanidade incorruptível na Terra, está aqui, Apocalipse, o início do fim do mundo. Você pode pedir pelas plataformas Shopee e a gente enviará para você, ou através mesmo do meu celular que está aí nos vídeos que eu gravo, né? Tem ali o grupo também de WhatsApp, você pode se inscrever através do link e fazer perguntas, né, diretamente comigo, e eu posso responder para você as dúvidas que você tem através, né, sobre o fim do mundo, que será através do amor do nosso Pai maravilhoso. E esse terrorismo todo aí de Hollywood que eles ensinam para vocês, que eles mostram para você, vai começar a cair agora. Esse evangelho do medo, né, sobre o final do tempo vai cair e entrará o amor, né, de Cristo na humanidade. Deus abençoe você, né, que você possa entender esse evangelho através do Espírito Santo. Amém.